Olá, meu querido irmão, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sendo comunicado a você, ao seu lar. Vamos chegando, que é momento de cultuar ao Senhor e todos são muito bem-vindos para juntos celebrarmos a Jesus aqui, no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Nós estamos iniciando este culto de adoração ao Senhor nosso Deus. A Bíblia, queridos, é muito sincera. E lá no sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, Jesus nos alertou dizendo que viriam dias com dificuldades excepcionais que afetariam toda a humanidade, inclusive a igreja, e não teríamos como nos isentar disso. Mas acima das dificuldades devemos glorificar a Deus, pois o Senhor não nos deixou faltar meios de nos reunir para apresentar a Deus um culto coletivo, sincero e com o nosso melhor, mesmo não estando reunidos no templo. Afinal, assim como declarou o Senhor lá em Jeremias 23, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Portanto, vamos celebrar a Jesus com muita alegria por este meio que o Senhor nos proveu. Vamos começar este culto orando pelas igrejas, pelas famílias, pela nação e o mundo. E vamos acompanhar nesta oração a nossa irmã Rosete. Oremos ao Senhor. Pai amado, querido Deus, agora na Tua presença, Pai, eu te agradeço, Senhor, pelos seus cuidados comigo, com meus filhos, com meu marido, com minha família. Obrigado, Jesus, porque a gente está nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado, porque o Senhor está nos livrando do mal. Agora eu venho te pedir, meu Deus, para que o Senhor possa, Pai, visitar aqueles que estão enfermos no hospital, sofrendo, Pai, até desenganado. Que o Senhor possa colocar sua mão poderosa sobre a cada um, Pai, dos teus filhos. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, Senhor, dando a eles paz, saúde, sabedoria. Também, Pai, eu quero te pedir pelos médicos, enfermeiros que estão trabalhando, meu Deus, cuidando dessas pessoas doentes que pegaram o vírus e outras doenças também, meu Pai. Só o Senhor pode, meu Deus, nos livrar desse mal tão grande que está atravessando, Pai, aqui o mundo, Jesus. Coloca a tua mão poderosa, Pai Celeste. Tem misericórdia dos teus servos, dos teus filhos, dessa nação, meu Deus. Visita também os policiais, visita, Pai, aquelas pessoas que estão trabalhando no mercado, afastando, Pai, esse vírus de cada uma pessoa dessa, meu Deus, que elas estão na rua trabalhando porque precisa, meu Pai. O Senhor conhece a necessidade dos teus filhos, Pai. Eu quero te agradecer também, Pai, te pedir, Senhor, porque o Senhor tenha misericórdia dessa nação, meu Deus. Afasta esse vírus, meu Deus, para que tudo volte ao normal, que as igrejas possam abrir, meu Pai, para a gente poder ir na sua casa, te agradecer, te louvar, que as pessoas possam, meu Deus, voltar ao trabalho, abrir os comércios, que as pessoas vivem disso, Senhor. O Senhor sabe a necessidade que eles estão passando. Ô meu Pai, visita também aqueles que estão, Pai, com violência, matando, Pai, as pessoas, assaltando. Tem misericórdia, Jesus. Aquele policial que matou aquele rapaz, meu Deus, ajoelhado em cima dele, Pai, que covardia foi aquela, Senhor. Tem misericórdia, Jesus, daquele policial que fez aquela maldade, Pai. Ô meu Pai, a gente está vendo tanta da doença, tanta da violência, meu Deus, que só o Senhor pode
nos ajudar numa hora dessa, meu Deus. Por isso eu te clamo, meu Pai. Tem misericórdia dessa nação, tem misericórdia, Pai. As criancinhas também, meu Pai, pegando esse vírus, sofrendo numa cama de hospital, meu Deus. Que tristeza, mas o Senhor é poderoso, maior do que todos os problemas, meu Pai. E com certeza o Senhor vai nos abençoar, nos ajudar e tudo vai voltar ao normal, porque o Senhor nos ama, o Senhor é amor, o Senhor é misericordioso. Eu te agradeço já por essa oportunidade e que o Senhor nos abençoe e nos proteja para que a gente possa, meu Pai, vencer mais essa batalha. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos agora seguir louvando ao Senhor com o hino de número 7 do cantor cristão, Maravilhas Divinas. Louvemos ao Senhor. Coração transbordante
seja Deus, vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, no texto que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 63, versículos de 1 a 4 e também os versículos 7 e 8. Salmo 63, versículos de 1 a 4, os versículos 7 e 8, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. E seguiremos louvando ao Senhor, entoando o nosso cântico com muita alegria. Louvemos ao Senhor, igreja. Salmo 91 nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Como é bom descansarmos à sombra do Onipotente, à sombra do Todo-Poderoso. Não importa as circunstâncias, nós não tememos a nada, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, à sombra do Altíssimo. Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança, quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar
ti me apeguei. Eu te amo, Senhor. Quero subir é o título da música que estaremos cantando. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostra aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostra aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostra aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave
Louvado seja Deus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento para ler, compreender e colocar em prática a sua palavra em nossas vidas. Feche seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já comunicou aos nossos corações nessa manhã. E, ó Pai, nesse momento em que estaremos lendo a palavra do Senhor e estudando a Bíblia, te suplicamos, ó Deus, que seja somente a voz do Senhor a ser ouvida, a instruir-nos no caminho que o Senhor deseja que andemos, e assim, ó Deus, possamos aprender, discernir e colocar em prática aquilo que é a vontade soberana do Senhor para nossas vidas. Ó Deus, que os seus propósitos se cumpram em nós, que através da primeira Igreja Batista em Vila do Sol, o Senhor faça coisas grandiosas, maravilhosas, ó Deus, que venham redundar em glória para o teu santo e bendito nome. Ó Deus, que o teu Santo Espírito tome a frente, para que essa mensagem seja de fato edificante e proveitosa na medida que tua igreja necessita. Por isso oramos e desde já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, para a reflexão dessa manhã, nós estaremos lendo um texto muito conhecido, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 6, lá no Sermão do Monte, capítulo 6, versículos de 25 a 34, aquele texto que fala sobre a ansiosa solicitude da vida. Estaremos lendo esse texto e refletindo na palavra de Deus a partir do tema Vivendo na Dependência de Deus. Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vivendo na dependência de Deus. Na primeira metade do capítulo 6 de Mateus, dos versículos 1 ao 18, Jesus descreveu a vida particular do cristão no lugar secreto, ofertando, orando, jejuando. Na segunda parte, dos versículos 19 ao 34, ele trata dos nossos negócios públicos no mundo. Questão do dinheiro, de propriedades, de alimento, roupa e ambição. Ou seja, Cristo descreve a vida religiosa e secular do cristão, mostrando que ambas são santas e dependentes de Deus. Deus está interessado em nossa vida particular e pública, religiosa e secular. Ouvimos os mesmos insistentes convites de Jesus nas duas esferas, o chamado para sermos diferentes da hipocrisia do religioso e agora diferentes do materialismo, vaidades e superficialidades dos não religiosos. Cristo agora nos orienta a renunciar ao sistema de valores daqueles que não têm Deus em seu coração, porque os nossos valores são diferentes.
os princípios e valores éticos, morais e espirituais que a Bíblia nos comunica para vivermos segundo a vontade de Deus é muito diferente daquilo que o mundo ensina. E para isso, Cristo coloca diante de nós, em cada estágio da vida, alternativas, nos mostrando que a vida cristã se define em uma série de escolhas que Deus propositalmente permite que sejam colocadas diante de nós, a fim de deixar claro para nós e para Deus onde está depositado os nossos corações. Que escolhas são essas citadas no texto em apreço? Há 2 tesouros na terra e no céu, como diz aqui no capítulo 6, versículos 19 a 21. 2 condições físicas, trevas e luz, como diz nos versículos 22 e 23. 2 senhores, Deus e a riqueza. 2 preocupações, o nosso corpo e o reino de Deus. E não podemos pôr os pés em 2 canoas. Nós precisamos ser decididos e nós precisamos decidir por aquilo que Deus nos aconselha ser o melhor para a vida. Só assim que haverá uma entrega completa e conseguiremos viver de fato na dependência de Deus. Jesus nos mostra que a ganância, que a acumulação egoísta é pecaminosa, que não podemos fazer do dinheiro, da riqueza, a razão do nosso viver, o nosso objetivo supremo. Devemos investir nossa vida em algo que não acaba. A riqueza é temporal, é passageira, não vamos levá-la. É preciso ter tesouro no céu. Buscar o que é eterno. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando optamos pelo tesouro celeste em vez dos tesouros da terra, quando seguimos a luz e não as trevas, quando optamos por servir a Deus e não a Mamon, então estamos prontos a entender o que significa buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Se sirvo a Deus, buscarei o seu reino e entregarei a Ele minhas necessidades. Jesus está dizendo que todos os homens buscam alguma coisa pela qual viver, alguma coisa sobre a qual irá focar o coração e a sua mente. O dinheiro, o poder e o prazer são as opções mais escolhidas, são as metas mais buscadas, são os tesouros do coração de muita gente. O problema é que quando essas 3 coisas deixam de ser o meio e tornam-se um fim, tornam-se ídolos do coração, tornam-se também as 3 coisas mais nocivas e destrutivas à humanidade. Por essas 3 coisas, o homem rouba, mata, destrói. E é por isso que 1 João 2, versículos de 15 a 17, a palavra de Deus vai estabelecer um alerta claro sobre essas 3 coisas, dizendo: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Mas, pastor, sem o prazer, poder e o dinheiro como o objetivo maior da vida, o que resta ao ser humano buscar? O ser humano tem coisas maiores a buscar, irmãos. Existem coisas que encontramos nessa vida, mas transcende essa vida. Até porque, como diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus mostra aos seus discípulos que eles devem buscar o reino de Deus e não as coisas materiais como o objetivo maior da vida. 3 vezes ele ordena no capítulo 6, não fiqueis ansiosos. Lá no versículo 25, 31 e 34. A preocupação básica do homem é esta, a trindade dos cuidados do mundo. O prazer, o ter e o ser. Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas, ou seja,
quem não tem Deus no coração é que tem o mundo como seu foco e as coisas do mundo como a sua meta maior. Mas para quem é de Deus, em Cristo Jesus, isto não pega bem. Depõe contra a sua conversão e seu testemunho. Basta olhar, irmãos, para os apelos do mundo hoje, a propaganda de televisão, internet, redes sociais, e veremos uma vívida ilustração moderna do que são preocupar-se como o bem-estar do corpo, como alimentá-lo, vesti-lo, aquecê-lo, refrescá-lo, relaxá-lo, entretê-lo, enfeitá-lo, estimulá-lo. É tudo isso a preocupação que resume o apelo de Jesus de que o ser humano cristão precisa ser diferente do mundo, porque o mundo está focado, preocupado nessas coisas. Mas os nossos olhos devem estar focados em algo maior, e esse algo maior está resumido no exemplo, na pessoa e na orientação de Cristo Jesus. Jesus, de forma alguma, negou ou desprezou as necessidades do corpo. Ele nos ensinou a orar pedindo a Deus: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mas hoje o mundo está adotando um conceito reducionista de necessidade que chega a degradar o homem ao nível dos animais. Parece que o bem-estar físico é o único e último objetivo da vida de muita gente. Jesus, de forma alguma, está proibindo a previdência. A Bíblia aprova o trabalho previdente. Vimos isso quando Provérbios falou sobre a formiga. Também os passarinhos fazem provisão para o futuro, construindo ninhos, alimentando os filhotes. Muitos migram para climas mais quentes antes do inverno. O que Jesus proíbe não é a previdência, não é ser proativo, mas a preocupação ansiosa. Nós vamos aprender algumas coisas importantes com esse texto sobre viver na dependência de Deus, sobre lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, tendo a segurança de que Deus tem cuidado de nós, pois a Bíblia diz isso, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, em primeiro lugar, a preocupação é incompatível com a fé cristã. No versículo 30, o Senhor chama os ansiosos de homens de pequena fé. Vejamos alguns argumentos contra a ansiedade. Primeiro, partindo do maior para o menor. Se Deus nos deu um corpo com vida, nos dará alimento e vestes para sustentar a vida. Deus não é aquele Deus que criou e abriu mão porque se decepcionou do ser humano, abandonou ele à sua própria sorte. Deus nos criou e nos sustenta. É pela mão poderosa de Deus, irmãos, que o ar não para de correr, que a água não para de fluir, que a semente não para de brotar. A nossa vida é um milagre de Deus, que pena que nem todo mundo reconhece isso. Deus é o responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo, e estes são mais importantes que o alimento e as vestes. Pois bem, se Deus já cuida do maior, ou seja, da nossa vida, do nosso corpo, não podemos confiar nele para cuidar do menor, do alimento e das vestes? Partindo do exemplo do menor para o maior, as aves são usadas como exemplo para nós humanos e cristãos. Aqui Jesus mostra o cuidado divino em alimentar seus discípulos. Os pássaros não semeiam, não colhem, não armazenam, mas Deus os alimenta. Eles não ficam desesperados, ansiosos, inquietos e fatigados. Disse Martinho Lutero: Jesus está fazendo das aves nossos professores e mestres, quando leu esse texto. O mais frágil pardal se transforma em um teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor, nos cuidados do Senhor, na dependência do Senhor. Ele fez todas as coisas, sabe das minhas necessidades e me sustenta. Se Deus cuida de suas pequenas criaturas, Ele também não cuidará de seus filhos? Pois qual pai que, se o filho lhe pedir um peixe, ele lhe dará uma cobra, ou se pedir um pão, lhe dará uma pedra? Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado do mundo, sustentado a vida. E, queridos,
Deus tem cuidado da sua igreja. Nós precisamos aprender a ter um pouco mais de fé para descansar nesse cuidado providente de Deus. A preocupação é inútil. Côvado, citado aqui, não se refere à estrutura de 47 centímetros, mas o prolongar a vida, o resolver a vida. A ansiedade não resolve a vida de ninguém. A preocupação, segundo Jesus, que já conhecia todos os meandros da medicina psicossomática, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. Assim como deixamos essas coisas ao cuidado de Deus, pois certamente estão fora do nosso alcance, devemos deixar também as coisas menores, como alimento, roupa. Não devemos nos desesperar, achando que Deus não nos dará uma saída, que Deus não nos mostrará uma porta aberta, que Deus não se importa conosco e nos dará em tempo oportuno o necessário sustento que tanto precisamos. As flores também são usadas como exemplo. As flores, os lírios, as papoulas silvestres, que não trabalham e não fiam, que têm a vida curta, se secam e são jogadas no fogo, são sem dúvida uma referência vívida da condição humana. No entanto, mesmo entregues ao curso da natureza e aos embalos das circunstâncias, são vestidas com glória e nobreza régia. Assim Jesus diz para seus discípulos que nosso Pai providenciará para nós as vestes que necessitamos. Obviamente que a nobreza das vestes citadas por Jesus está na sua essência natural, ao contrário do que se vê muito hoje em dia, em que para muitos a nobreza das vestes está na grife que a promove, no valor que a torna inacessível à maioria, lhe dando destaque por diferenciá-lo financeiramente de quem não tem condições financeiras para vestir-se com a mesma marca. Ou seja, o pecado perverte a necessidade básica, promovendo uma verdadeira feira de vaidades, para que o ser humano possa alimentar o seu orgulho sentindo-se melhor e em ser resumido pelo que veste por fora e não pelo que é revestido por dentro, como na verdade deveríamos ser diferentes segundo a orientação de Cristo Jesus. Em segundo lugar, irmãos, uma explicação necessária. Nós já falamos aqui que Deus cuida dos seus, Deus cuida da humanidade, Deus proveu tudo o que necessitamos na natureza. Tudo o que nós precisamos está aí, irmãos, para tomarmos posse e, tendo o seu benefício, termos o sustento necessário para a vida que vivemos. No entanto, nós precisamos explicar de que forma Deus nos providenciou tudo isso e podemos tomar posse dessas coisas. Os crentes, os discípulos, não estão isentos de ganhar a sua própria vida por meio do trabalho. Na verdade, isso é uma ordenança desde o início da Bíblia. É uma consequência, na verdade, do pecado. No entanto, nós podemos fazer do trabalho que temos uma bênção para nossas vidas. Não podemos esperar o sustento de Deus assentados, de braços cruzados, dizendo preguiçosamente, meu Pai Celeste proverá. Temos de trabalhar. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma, é o que diz a Bíblia. Cristo usou o exemplo dos pássaros. Ele conhecia os hábitos alimentares dos pássaros. Uns comem sementes, outros peixes, outros são insetívoros, outros são predadores. Deus os alimenta, providenciando na natureza recursos para eles se alimentarem, mas os pássaros precisam ir buscar o seu alimento. Muitos deles precisam caçar, precisam planejar, precisam ter as suas estratégias para obter esses alimentos. As plantas extraem do sol e do solo o seu sustento. Deus também nos supre, mas precisamos cooperar com o nosso trabalho, buscando aquilo que Deus já proveu na natureza para nosso sustento, vestimenta e outras necessidades. Ou seja, o trabalho, a formação acadêmica, o esforço pelo crescimento pessoal é uma responsabilidade nossa e o povo de Deus deve ser exemplo nisso. A Bíblia nos exorta a sermos exemplos como servos e senhores,
como aprendizes e mestres, nos orienta a crescermos em conhecimento e graça, fortalecendo o caráter e o currículo, a fim de que portas abertas de emprego cada vez maiores se abram para nós. Por meio dela, Deus nos conceda o que precisamos para suprir a nossa necessidade e também sejamos felizes no que escolhemos fazer. O trabalho, queridos, ele não precisa ser uma maldição, ele pode ser uma bênção. E nós podemos achar em Deus o significado correto disso. Os discípulos não estão isentos da sua responsabilidade também de sustento de outros, de fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar o seu semelhante. Se Deus promete alimentar os seus filhos, por que há tanta gente subnutrida e mal vestida, passando necessidade no mundo em que vivemos hoje? A razão mais óbvia deste grave problema não é a falta de provisão divina. Não é que está faltando comida no mundo, mas uma injusta distribuição por parte do homem. A verdade é que Deus forneceu recursos amplos na terra e no mar, mas o homem monopoliza, desperdiça ou distribui com injustiça esses recursos, impedindo que todos tenham o que precisam. Nesse mesmo Evangelho de Mateus, onde Jesus diz que o nosso Pai Celeste nos alimenta, diz que devemos alimentar os famintos e vestir os nus. Ou seja, nós precisamos ter empatia. Trabalhar e viver para adquirir não é o único propósito. Compartilhar também deve ser uma meta de todo cristão. O discípulo não está isento de dificuldades. Deus proveu tudo para nós. Nós devemos ter meta, devemos ser proativos, buscar trabalhar, crescer, é claro, academicamente também, para que possamos ter cada vez melhores e maiores trabalhos, uma carreira, enfim, aquilo que Deus colocar diante de nós como visão em nossos corações também. Mas, queridos, isso não nos isenta de dificuldades. Estar livre de preocupações, estar livre de dificuldades não é a mesma coisa. Cristo nos manda deixar de lado a ansiedade, mas não promete que seremos imunes a todos os infortúnios da vida. Embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta das aflições e apertos, inclusive financeiros. Enfrentamos dissabores, tristezas, angústias, perigos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, há dificuldades nas quais Deus muitas vezes tem propósitos didáticos, tem lições importantíssimas a nos ensinar com elas e nos levar a crescer espiritual e pessoalmente com tudo isso. Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos gentios, dos pagãos, daqueles que não conhecem a providência amorosa de Deus. A ansiedade é desconfiança com respeito a Deus, mas o discípulo pode declarar nas palavras de Romanos 8, versículos 31 e 32, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, nós precisamos aprender a contar com Deus, a contar uns com os outros. A igreja, principalmente, precisa ser exemplo nisso. E você que nos ouve hoje, membro da nossa igreja, você tiver alguma dificuldade, não guarde ela para si, porque se você trouxer ao nosso conhecimento, nós vamos pegar aquilo que nós temos e vamos compartilhar, vamos tirar da nossa mesa para que você tenha também na sua. O que não pode, irmãos, é a gente deixar de contar com Deus, deixarmos de contar uns com os outros e assim nos entregar à ansiedade e à murmuração. Quando nós contamos com Deus e com a família de Deus, a provisão de Deus chega, porque Deus é fiel e Ele nos promete isso em sua palavra, queridos. Portanto, vamos depender de Deus, vamos fazer a nossa parte,
vamos colocar de lado a ansiedade, a vaidade e, se houver necessidade, vamos comunicar uns aos outros. Vamos orar a Deus primeiramente, dizendo: Senhor, abra portas, me dê provisões. Ó Deus, me dê meios, me dê uma saída. Trabalhe no coração do meu semelhante para que me ajude. Queridos, Deus tem cuidado de nós. Nós precisamos aprender a contar com esse cuidado e buscar no Senhor a previsão que Ele nos promete. Em terceiro lugar, a preocupação é incompatível com o bom senso. Toda preocupação é sobre o amanhã, mas é experimentada hoje. Sempre que ficamos ansiosos, ficamos preocupados no momento presente sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro, e muitas vezes por algo que não chega a acontecer. Sofremos antecipadamente, desnecessariamente, porque a ansiedade não nos ajuda em nada, é um mal desnecessário. Portanto, nós precisamos aprender a lançar de nós essa ansiedade e contar com Deus. As pessoas se preocupam com exames, empregos, casas, saúde, namoro, empreendimento, dinheiro, investimentos, mas os temores e as preocupações muitas vezes jamais acontecerão. Portanto, a preocupação é uma perda de tempo, de pensamento, de energia nervosa. Precisamos viver um dia de cada vez. Devemos naturalmente planejar o futuro, mas não ficarmos ansiosos quanto a ele. Basta cada dia o seu próprio mal, diz o nosso texto. Portanto, por que antecipar esse mal? Se o fizermos, nós o multiplicaremos, pois se nossos temores não se concretizarem, teremos nos preocupado em vão. No caso de se concretizarem, estaremos nos preocupando 2 vezes em vez de uma. Portanto, vamos aprender a lançar a Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos aprender a dissipar de nossas vidas esse mal. A ansiedade não nos traz bem nenhum. Ela esgota as nossas energias. E quando nós vamos precisar dessas energias para lutar contra o tempo mau, nós acabamos não encontrando ela, porque a ansiedade a tragou de nós no momento em que tanto precisamos estar firmes diante das lutas que se levantam. Em quarto e último lugar, qual deve ser a ocupação do discípulo para não ter uma vida de preocupações? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Queridos, buscar o reino de Deus é buscar o governo, o domínio de Jesus em cada coração. É procurar colocar tudo debaixo do governo e controle de Jesus. Lar, casamento, família, vida profissional, dívidas, lazer. É investir a vida em valores eternos. É fazer tudo para a glória de Deus. É evangelizar, é cooperar na igreja para que o evangelho seja promovido como Deus nos ordena. Queridos, a maior riqueza que nós podemos compartilhar com os nossos semelhantes é a palavra de Deus, é o evangelho de Cristo Jesus. Essa mensagem, essa obra, esse evangelho, ele tem consequências eternas e por isso nós precisamos compartilhá-lo. Nós precisamos focar e colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque é desse reino que nós desfrutaremos por toda a eternidade. Aquilo que nós temos nessa vida, desfrutaremos nessa vida, mas o reino de Deus, desfrutaremos dele aqui e por toda a eternidade. O texto também nos diz que devemos buscar a justiça de Deus. Buscar a justiça de Deus é ser protagonista da justiça de Deus no mundo de tantas injustiças. É se colocar contra a miséria, a exploração, a ganância, o preconceito, a dificuldade alheia. Precisamos ser agentes da justiça de Deus na história. Precisamos contribuir para tornar a história do outro melhor, porque Deus tem tornado a nossa história melhor. Resultado de buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que o texto nos promete, é assim que Deus nos orienta, essa é a palavra de conforto que Deus nos traz nessa manhã, para que venhamos descansar no seu cuidado, para que venhamos crer que há um Deus amoroso que cuida de nós e não nos desamparará no dia da dificuldade.
Deus supre, Deus cuida, dá paz, alegria, vida abundante, o pão, as vestes e tudo mais. Precisamos tão somente ouvir as orientações de Deus, seguir aquilo que Ele nos ensina e assim tomar posse daquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu domingo com essa palavra. Amém.